Boa noite. Olá, boa noite. A ex-diretora do Grupo Americanas, Ana Cristina Saicali, embarcou agora há pouco de Lisboa para o Brasil, depois de se apresentar à polícia portuguesa. A Justiça brasileira decretou a prisão dela essa semana durante uma operação da Polícia Federal. Ana Cristina Saicali e outros 14 ex-executivos são acusados de envolvimento num esquema bilionário de fraude que, segundo a PF, funcionou por mais de uma década na companhia. De acordo com o inquérito, o ex-presidente, o Miguel Gutierrez, e os gestores da antiga administração maquiavam números para inflar resultados e enganar o mercado financeiro. As manobras produziram um rombo de 25 bilhões de reais. Enquanto a empresa ruía, lojas fechavam, as ações despencavam e 3.500 funcionários perdiam seus empregos. Mas os investigados embolsaram milhões. Veja na reportagem agora de Paulo Renato Soares e Mohamed Saik. Madrid, Espanha. Este é Miguel Gutierrez. O Fantástico localizou na Europa o homem acusado de ser o principal responsável pelo esquema que manipulou o resultado financeiro do Grupo Americanas. Um dia depois, ele foi preso. Na contabilidade comandada pelo ex-executivo, a soma de 2 mais 2 podia dar bem mais do que 4. E a Polícia Federal diz que ele fez isso por mais de uma década. Nesta troca de mensagens obtida pela investigação, Flávia Carneiro, então responsável pela controladoria do grupo, e que depois se tornaria delatora, avisa a Carlos Padilha, o diretor operacional na época, sobre um erro nas contas do lucro líquido. É outubro de 2018. O lucro líquido ficou com 60,9 ao invés de 61,4 do seu arquivo. Tinha diferença de imposto de renda no seu cálculo. Podemos seguir assim. Mas em vez de autorizar e agradecer a correção, Carlos diz na resposta que é para manter o número incorreto e explica o motivo. Coloca 61,4 para não irritar o Miguel. Milhares de clientes, milhões em vendas, todos os dias, nas lojas e na internet. Dona de uma marca reconhecida pelos brasileiros, a Americanas é uma das maiores e mais antigas varejistas do país. Tem um mundo de pelúcias. Como é uma empresa de capital aberto que tem ações negociadas na Bolsa de Valores, segue regras que a obrigam a tornar públicos periodicamente os balanços financeiros, a situação do caixa. No início do ano passado, a Americanas anunciou que a dívida com os credores estava em quase 43 bilhões de reais e que o rombo nas contas foi provocado pelas operações contábeis inventadas pela antiga diretoria, que somaram 25 bilhões. Uma das maiores fraudes da história das corporações brasileiras. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. A Polícia Federal passou a investigar as fraudes com apoio do Ministério Público Federal e descobriu como era a hierarquia envolvida na maquiagem dos números. No topo, Miguel Gutierrez, que ocupou o principal cargo do grupo, era o CEO da empresa, seguido por 3 ex-executivos: Ana Cristina Ramos Saicali, considerada braço direito dele, José Timóteo e Márcio Cruz. Abaixo, outros 11 diretores e a antiga responsável pela controladoria, Flávia Carneiro. Ela e o ex-diretor financeiro da empresa, Marcelo da Silva Nunes, fizeram delação premiada no fim do ano passado. Os dois contaram como a antiga diretoria agia para esconder os números reais e inflar os resultados divulgados ao mercado. Os delatores apresentaram como provas conversas, planilhas e parte da contabilidade fraudulenta. Você ainda vai ver que, segundo a investigação, os ex-executivos tiveram ganhos milionários com as fraudes. A Americanas colaborou com a investigação e também cedeu material que, segundo a polícia, comprova as operações clandestinas. Esta troca de mensagem indica que os ex-diretores falavam abertamente entre eles sobre as irregularidades. Carlos Padilha pede para que Flávia faça mais um ajuste nos números para aumentar o resultado de outro indicador financeiro, o chamado EBITDA, sigla em inglês que informa o lucro de uma companhia antes de serem descontados gastos com juros e impostos. Você enviou o resultado onde faltam 340 mil para o 9,1% de EBITDA virar 9,2%. Se a minha conta está certa, parece quase uma provocação ao Miguel.
Tem expansão para chegar a 9,2%? A antiga diretoria acabou criando duas Americanas. A Real, que estava passando por problemas financeiros, tinha prejuízos. E a outra, onde os números obedeciam à vontade dos ex-executivos, para parecer que estava tudo bem, para fingir que as contas estavam sempre no azul. Mas para manter essa Americanas da ficção, eles tinham que lançar mão de uma sequência de fraudes. Como inventar verbas concedidas por fornecedores para usar em propagandas, forjar empréstimos com bancos e fabricar operações com cartões de crédito. Um dos e-mails obtidos pela PF de maio de 2022 mostra que eles sabiam bem o que faziam. O então diretor operacional Timóteo de Barros escreveu para Marcelo da Silva Nunes. Para falar da Americanas Real, eles usam a expressão "a vida como ela é". Segue a visão do resultado na visão "a vida como ela é". Devo circular para todos? O resultado descrito no e-mail é do primeiro trimestre de 2021. O prejuízo somado era de 209 milhões. Mas a companhia divulgou ao mercado um resultado positivo de 129 milhões. Os antigos diretores não se falavam apenas por e-mails e mensagens. Quando eram assuntos considerados mais sensíveis, precisavam se reunir. Mas eram reuniões secretas, para tentar esconder o que estavam fazendo. Por isso, sempre escolhiam esse espaço, uma sala mais afastada, longe de todos os outros funcionários, que eles apelidaram de sala blindada. A sala fica no segundo andar da sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro. Durante esses anos, segundo a PF, várias vezes eles convocaram reuniões para falar pessoalmente sobre a estratégia das fraudes. Estou aqui na blindada. Vamos falar na blindada. Bom dia, 10 da manhã, na blindada. A investigação demonstrou que a antiga diretoria queria manter tudo em sigilo, porque precisava esconder os números reais também das auditorias. As contas da Americanas são auditadas e os técnicos que checam os resultados financeiros têm acesso a toda a contabilidade e também aos contratos e negociações com bancos que participam das operações da varejista. Então, como nada foi descoberto? Era uma fraude sistêmica que envolvia o comando central da companhia, a diretoria praticamente como um todo, parte do segundo escalão e parte, inclusive, do terceiro escalão da companhia. Então, na verdade, havia uma fraude absolutamente elaborada, as auditorias também foram enganadas, como foram enganados os bancos, o conselho e o mercado como um todo. Os três maiores acionistas e controladores da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, não são alvo dessa investigação. Depois da descoberta das fraudes, eles investiram 5 bilhões na recuperação da Americanas e prometem investir outros 7 bilhões. Nesse momento, o foco da investigação é a antiga diretoria. Nada impede que posteriormente sejam abertas novas linhas investigativas e seja apurado qualquer ilícito perpetrado por outras pessoas também. Esta semana, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na casa de ex-diretores da empresa. A Justiça determinou ainda a prisão preventiva dos principais nomes que faziam parte da antiga diretoria. Miguel Gutierrez, que tem cidadania espanhola e vive em Madrid, e Ana Saicali, que há 2 semanas foi para Lisboa. Essas imagens das câmeras do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro mostram que ela viajou no dia 15. Eles chegaram a ser incluídos na lista de foragidos da Interpol. A repórter Ana Beatriz Farias tentou uma entrevista com Miguel Gutierrez em Madrid na quinta-feira. Sí. Hola, pregunto por Miguel Gutierrez. Miguel Gutierrez no, sé qué pasa. Vale, gracias. Foi preso em casa na última sexta-feira num acordo de cooperação com a Interpol. No sábado, foi solto na audiência de custódia, mas não volta ao Brasil. Terá que se apresentar à Justiça Espanhola a cada 2 semanas. Ana Saicali decidiu se entregar à Justiça. Ela foi conduzida pela Interpol até o aeroporto de Lisboa hoje. O repórter Leonardo Monteiro tentou falar com ela. Queria saber se a senhora tem alguma coisa a nos dizer. Só uma palavrinha, por favor. Ana Saicali será acompanhada pela Polícia Federal assim que desembarcar no Brasil, mas não vai ficar presa. Estará proibida de deixar o país. O diretor-geral da Polícia Federal falou com o repórter Leonardo Monteiro em Portugal.
Nós criamos ano passado uma diretoria de cooperação internacional porque o crime organizado não é de hoje, não tem fronteiras. Portanto, necessariamente as polícias têm que cooperar, os países têm que cooperar e trabalhar em união, em cooperação, em coordenação. A investigação revelou que as fraudes para melhorar os resultados financeiros da Americanas beneficiavam diretamente os antigos diretores. Quanto mais a empresa lucrava, mesmo que numa contabilidade mentirosa, mais a alta cúpula de executivos ganhava com prêmios salariais, bônus milionários pagos a eles todos os anos. E ainda inflavam o preço das ações da varejista no mercado. Durante a década de fraudes, as ações da Americanas se valorizaram, o que atraiu mais acionistas brasileiros que investiam na empresa acreditando em números irreais. Mas quando as fraudes foram reveladas no início do ano passado, o preço do papel despencou e o investimento de muita gente virou pó. Hoje, milhares desses investidores se juntaram em ações judiciais para tentar uma reparação. Edgar começou a comprar ações da Americanas em 2019. Durante 4 anos, formou um bom patrimônio pensando no futuro. Na realidade, eu investi acreditando que é uma empresa sólida, uma empresa brasileira, né? Não investi na empresa pensando em ficar rico, mas você investe pensando numa segurança pro futuro. Com o escândalo das fraudes e a queda no preço das ações, ele perdeu R$150 mil. Todo mundo que investiu, todos os investidores minoritários, fica com a sensação de, tipo, não importa o valor que você colocou ou deixou de colocar, você se sente, entre aspas, assim, roubado. Quem não perdeu nenhum real com as ações foi a antiga diretoria. Ao contrário, a Polícia Federal diz que ao saberem que um novo executivo seria contratado para comandar o grupo e não teriam mais como esconder as fraudes, os ex-diretores passaram a vender as ações deles com os preços ainda em alta, 6 meses antes do anúncio do rombo financeiro. O valor que eles ganharam impressiona. Miguel Gutierrez se desfez das ações e embolsou R$171 milhões. Ana Saicali, mais de 59 milhões. José Timóteo, mais de 20 milhões. A Polícia Federal descobriu no computador corporativo que Gutierrez usava um sofisticado e minucioso planejamento feito pelo ex-executivo para esconder dinheiro e patrimônio. São esquemas escritos à mão para a criação de empresas em paraísos fiscais, remessas de dinheiro ao exterior e transferência de imóveis para o nome de laranjas. A PF pediu o bloqueio de bens dos ex-diretores no valor de R$500 bilhão, inclusive o que for encontrado no exterior. Nosso objetivo é repatriar todo o valor que foi desviado de milhões de brasileiros e que seja feita a reparação do dano causado. A descoberta das fraudes, que levou a Americanas a mergulhar numa crise, provocou também a demissão de 3.500 funcionários, segundo a empresa. Hoje, a nova diretoria do grupo diz que a Americanas está superando todos os problemas. Americanas, ela passou um 2023 extremamente difícil, né? E ela chegou até aqui basicamente pela confiança dos seus mais de 50 milhões de clientes que visitam nossas lojas, nosso site todos os meses. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para os nossos acionistas é garantir que esse ativo aqui hoje trabalha com gente 100% pensando no futuro e no negócio. De todos os 35 mil empregos que estão aqui dentro hoje e que estão suando a camisa e fazendo essa companhia voltar a ser a gigante do varejo que ela sempre foi. Os executivos que faziam parte da antiga diretoria vão ser indiciados e vão responder pelos crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada na venda das ações, o que é chamado de insider trading, e também por associação criminosa. Se forem condenados, as penas máximas somadas podem chegar a 26 anos. Em fevereiro de 2018, eles tinham sido avisados de que o esquema não ia durar muito. Um dos gerentes que recebiam ordens da antiga diretoria e acabou sendo demitido escreveu: "Eu vou dar 1 ano para resolver o que está pendente de problema. Não saí da pobreza para virar bandido. Não cheguei até aqui para ser complacente com gente incompetente e mesquinha. Eu não estou brincando. Acabou."